E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Transformador Podcast, programa onde a gente fala de forma simples sobre fibromialgia, sobre dor crônica, com empatia, trazendo o que temos de mais novidoso para o seu tratamento da dor crônica. Sou o Dr. Osmel Maior, especialista em dor crônica e neurocientista, e aperta o cinto porque o Transformador Podcast já está começando. Sabe aquele dia pesado que você comeu besteira durante o dia todo e você chega em casa exausta, cansada e a dor parece piorar cada vez mais? Sabe aquele dia que você não consegue seguir suas orientações nutricionais e seu corpo termina sofrendo por isso? Justamente sobre isso iremos falar hoje no Transformador Podcast. Iremos falar como a alimentação saudável, a alimentação não inflamatória, influencia, sim, dentro das suas dores crônicas e da sua fibromialgia. E para essa conversa de hoje eu trago minha amiga nutricionista Larissa Ellen. Larissa, que é formada em nutrição pela FABIP há mais de 8 anos, com uma longa experiência em pacientes com dores crônicas, já que é a nutricionista da nosso núcleo de medicina integrativa da dor e envelhecimento saudável no MIDS. E tem uma longa experiência também, uma caminhada bem longa em tratamentos em nutrição clínica e nutrição esportiva. Larissa, seja muito bem-vindo, que bom que você topou o nosso convite. Muito obrigada, agradeço o convite. É uma honra, né, participar de uma temática tão pertinente, né, somar e agregar ao máximo, como o Dr. Osmel bem colocou, de forma empática, de forma que realmente a dor do outro a gente tem que ouvir, tem que escutar, e que de forma que some ao máximo no sucesso terapêutico do paciente. Que maravilha, a gente que agradece. Larissa, o primeiro capítulo do meu livro Fibromialgia Além da Dor justamente fala sobre alimentação anti-inflamatória, porque já se sabe que o intestino é nosso segundo cérebro. Então, o que é alimentação anti-inflamatória? Eu quero que você traduza esse conceito de maneira simples para os nossos pacientes, nossos ouvintes. O que é alimentação anti-inflamatória? A alimentação anti-inflamatória feita a gente, assim, de forma bem prática, como o Dr. Osmel colocou, é o famoso a gente descascar mais e desembrulhar menos. Ou seja, vai ser uma alimentação que ela vai estar livre de aditivos, de conservantes químicos, da parte realmente industrial que impacta negativamente nessa dor crônica. Então, de forma prática, seria uma alimentação mais rica em frutas, verduras, proteínas de boa qualidade, gorduras boas, ou seja, gorduras de forma mais que não seja pró-inflamatórias, como os óleos vegetais, inserir mais a questão do ômega 3. Então, assim, é uma alimentação em si que ela vai controlar também essa carga glicêmica e índice glicêmico também, que modula muito em relação à dor crônica. Então, assim, é uma alimentação o mais natural possível, com componentes também anti-inflamatórios, com compostos antioxidantes, que mais lá na frente a gente vai debater um pouquinho como essa alimentação vai somar, né, nesse processo terapêutico e somar realmente para diminuir essa questão da dor. Então, você pegou a dica? Eu vou anotar aqui, tá bom? Sendo você anotava, descascar mais. Descascar mais e desembrulhar menos, ou seja, a gente diminuir ao máximo o consumo de ultraprocessados, diminuir ao máximo aí também a questão, por exemplo, açúcares também, né, que a gente vai debater também sobre a questão de rotulagem. Como a gente saber, por exemplo, ter uma escolha que não seja enganado também, que impacta muito. Às vezes a gente está consumindo algo que no rótulo diz ser sem açúcar, ser integral, mas será que realmente é? Então, assim, são estratégias que realmente a gente tem como inserir no dia a dia e com escolhas práticas e simples. Então você já sabe, descascar mais e desembrulhar menos. Anota aí, já. Eu estou sentindo que hoje vai ser uma aula. Então, você já pega papel e caneta aí. A primeira dica, descascar mais e desembrulhar menos. Essa eu não sabia. Eu vou colocar aqui no meu caderninho também. Larissa, hoje, você sabe, tem muitos estudos científicos falando sobre a relação intestino-cérebro. E como nosso cérebro é o chefão e ele comanda toda a questão de dores crônicas, o que o intestino tem a ver com isso? É a pergunta que eu te faço. Como a gente, através desse eixo intestino-cérebro, consegue modular uma dor crônica? Será que tem a ver o quê? A minha alimentação para melhorar minhas dores crônicas? Será que eu posso comer melhor? Ou
justamente o uso de alimentos ultraprocessados piora a minha dor crônica, piora a minha fibromialgia? Isso, a associação é direta. O consumo de ultraprocessados, industrializados, enlatados em si, eles vão piorar a permeabilidade intestinal. O que é a permeabilidade intestinal? No nosso intestino, a gente tem as bactérias boas, as benéficas e as patogênicas, no caso, as que não são boas, maléficas. E aí, quando a gente tem esse desequilíbrio das bactérias em si, a gente tem um processo de desbiose. E esse processo de desbiose compromete diretamente a produção de serotonina. Então, mais de 70% da serotonina, o que é a serotonina? É o neurotransmissor do prazer, do bem-estar, que no caso desses pacientes fibromialgicos, temos déficits. Então, assim, se a gente não tem uma saúde intestinal, se a gente não tem uma permeabilidade intestinal boa, esse paciente ele vai sentir mais dor. Então, como é que a gente modula? Com alimentação rica em fibra, então, com compostos antioxidantes. Então, por exemplo, consumo simples na alimentação, que a gente pode inserir a aveia, o psyllium, a linhaça, que também vai ter a questão da gordura boa, que vai auxiliar nesse processo inflamatório. Então, assim, o intestino é a base. Se a gente não tem uma saúde intestinal, a gente também não pode isolar, né? Um exemplo, o paciente ele já pode fazer uso de medicação, mas se ele não tiver uso, digamos assim, uma saúde intestinal boa, ele vai ter toda essa alteração que vai impactar de forma negativa na dor, principalmente na produção da serotonina, que é esse neurotransmissor tão importante para a sensibilidade e diminuição da dor. Você falava que 75% da serotonina era secretada no intestino. Eu vou além. 95% da nossa serotonina é secretada no intestino. Então, vejam a importância que tem a produção de um neurotransmissor tão importante sendo secretado no nosso intestino. Então, se meu intestino está desregulado, eu estou com desbiose ou com aquele síndrome do intestino vazado, quer dizer que eu vou ficar mais triste? Isso. Se traduz em que eu vou ter depressão, menos energia. ansiedade, energia. E vale destacar também, doutor Osmel, que os pacientes fibromialgicos, eles têm disfunção mitocondrial. E o que é mitocôndria? Que gera energia. Então, é a fadiga crônica, que a grande maioria chega no consultório, Nutri, eu já acordo cansado, que já entra também a questão do distúrbio do sono. É aquele paciente que ele se vê sem energia, ele não tem aquela disposição. E é um ciclo que um puxa o outro. Não é algo que, assim, são sintomas e sinais isolados. É um quadro que realmente vai sinalizando e piorando e exacerbando cada vez mais. Sabe uma coisa que eu aprendi, que coloco inclusive no livro, é justamente essa relação bidirecional. Essa relação bidirecional intestino-cérebro. Já falamos da serotonina, agora você está me trazendo a questão das mitocôndrias, o déficit mitocondrial. E paciente com fibromialgia, você sabe que ele tem 3 pilares fundamentais dentro do que cita o corpo. É justamente a disfunção mitocondrial, o aumento do estresse oxidativo e a diminuição não apenas de neurotransmissores, sino de neurotransmissores e alguns hormônios importantes também. Então, imagina um paciente que já está cronicamente inflamado, porque sim, o paciente fibromialgico é um paciente cronicamente inflamado, antigamente se falava que não. E quando eu trouxe esse conceito para alguns colegas de dor crônica, eles olharam para mim, que inflamação na dor crônica? Sim, o paciente de dor crônica é um paciente cronicamente inflamado. De fato, tem uma estatística bem interessante na relação de obesidade com dor crônica. Mais de 60% dos pacientes que sofrem de obesidade, eles sofrem de dores crônicas também. Então, tem uma relação bidirecional. E quão importante é justamente se alimentar bem, quão importante é justamente entender que tudo que eu coloco no meu prato, tudo que eu coloco no meu dia a dia, tudo que eu como durante o dia faz diferença. Faz diferença. E um mito que as pessoas falam muito, imagino que para você isso deve ser muito mais evidente, é justamente se alimentar bem é caro. Isso. Se alimentar bem é caro. Fazer dieta é para pessoa rica. Eu como besteira porque é o que chega mais fácil no bolso. Então, qual conselho você daria para os pacientes que estão com dores crônicas sobre esse mito? Realmente, se alimentar bem é caro? De jeito nenhum. Eu costumo até dizer no consultório muito para os pacientes o seguinte, que o básico funciona. É o feijãozinho, o arroz, o básico. Às vezes a gente pensa que tudo tem que ser, porque eu vou gastar muito, enfim, que a gente até diz, né? Não gasta investimento. Mas mesmo assim, é algo que a gente tem como inserir com estratégias e mudanças práticas. Um exemplo, a gente tem a cúrcuma, tem a pimenta preta também, que vai auxiliar nesse processo de inflamação em si. O feijão em si, um exemplo. Pensando ali, né, no almoço em específico. Pensa em ofertar o mais cores possível.
Então, quanto mais cores a gente oferece e monta nesse prato, a gente vai ter mais vitaminas, mais minerais, mais compostos antioxidantes. Como a gente estava falando da serotonina, não é apenas só o neurotransmissor, mas os cofatores que vão auxiliar nessa questão da produção da serotonina. Então, complexo B, magnésio, e não é só apenas a suplementação, mas fazer com que esse paciente visualize realmente, por exemplo, o almoço, pelo menos ali umas 3, 4 cores em relação às verduras e legumes. Ah, Nutri, mas eu não consumo nada. Então, vai aos poucos. Não é sobre perfeição, mas é cada dia a gente se realmente aproximar do objetivo. Ah, quem não consome nada, já inserir uma opção ali já é um ponto. Então, por exemplo, a questão, por exemplo, também temperos. Às vezes a gente vê muito, faz o consumo de um arroz integral, mais rico em fibra, enfim, mas em contrapartida uso industrializado. Então, assim, são estratégias. A parte proteica também dá preferência a carnes mais magras, então carnes brancas. Evitar também o consumo de gordura saturada. Então, assim, são estratégias que a gente vai utilizando no dia a dia que vai somando em relação aos quadros dos pacientes. Entendi. Então, se alimentar bem é caro? De jeito nenhum. É feito a história. O básico funciona. A gente não precisa inventar muito, a gente não precisa gastar realmente muito. É estratégia. Até hoje em dia, eu até costumo trazer os exemplos para os pacientes. Às vezes, iFood, que muitas vezes pacientes, quando eu vou fazer meu orçamento, gasto X de iFood. Quando a gente vai fazer uma conversão, você gastaria menos, entre aspas, né? Investiria menos se fosse com alimentação saudável. Ricas em frutas, verduras, como a gente já colocou, o mais colorido possível e o mais realmente básico. Eu resgato um ponto importante da tua fala, é justamente feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. A gente precisa dar aquele primeiro passo. Muitas vezes a gente consegue... pode até se sentir perdido. Eu sei, porque a gente trabalha junto, eu sei da qualidade do seu atendimento, de como Obrigada. Você tem esse cuidado, de como você oferece até as marcas, gente. Para você ter noção, a dieta da Larissa, ela não é apenas aquela dieta de vai comer 300 gramas de não sei o que, vai 300 gramas de carboidrato, 200 gramas. Não, ela coloca até as marcas que você precisa começar a utilizar, porque uma é melhor que a outra, porque todos os benefícios que você traz. E eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar porque o podcast é nosso e eu vou falar já. A gente estava trazendo um novo olhar para esses pacientes. E tem uma surpresa que eu já vou adiantar para 2026, o Núcleo de Medicina Integrativa da Dor e Envelhecimento Saudável, justamente nessa parte nutricional com a Larissa, a gente está fazendo um tratamento diferenciado. Então você, paciente que tem dores crônicas, paciente que sofre e não sabe por onde começar, vai lá, agende sua consulta com Larissa, porque além de organizar o cardápio, ela vai começar, a partir do ano que vem, a oferecer um serviço diferenciado. Ela vai com você organizar a sua despensa, vai com você organizar a sua cozinha, ela vai com você organizar tudo o que você precisa. Então, isso é novidade aqui no Transformador Podcast, não conto para ninguém. 2026 está ali e acredito que seja um serviço de qualidade. Eu não sei se eu podia falar, mas já foi falado e a gente está firmando esse compromisso aqui. E realmente, assim, é feito, o Dr. Osmel bem colocou, faz total diferença. Não é só a gente disponibilizar o plano, né? Mas a gente realmente acompanhar de perto. Porque a consulta não termina quando ela acaba, literalmente. O paciente, ele enfrenta uma luta em casa. Então, seja no supermercado, às vezes não sabe, qual marca. Será que essa marca realmente é boa? Será que se diz ser integral e realmente é? Eu sempre oriento muito os pacientes a ter essa visão de rótulo. Ou seja, o famoso, quanto menos ingrediente, melhor. Quanto menos ingrediente tiver, melhor. Por exemplo, a gente conversou no início, industrializado, o famoso descascar mais e desembrulhar menos. Quando a gente vai ver, por exemplo, o iogurte, a gente vê um exemplo saborizado. Ele tem uma carga de aditivo, de corante, de conservante, enfim, enorme. Então, a gente sempre pede, for fazer uma escolha, seja industrializado, que às vezes, não consigo tirar 100%. Então, prioriza realmente ter esse olhar além, o menos de ingrediente possível. Larissa, isso aí faz total diferença, mas sabe o problema que eu tenho identificado? Cada vez os rótulos são mais pequenos. Visibilidade. Tem pacientes que... Principalmente para idoso. E faz total sentido. Um paciente que tem 60 anos, ele não... Gente, eu tenho 40 anos, eu não consigo ver muitos rótulos. Imagina um paciente de 60, 70 anos. Como driblar isso? Conhecimento, eu acredito que seja a palavra, mas eu sou leigo nisso.
qual dica prática você poderia dar para esse paciente que sofre de dores crônicas e ele não consegue entender, não consegue enxergar e muito menos entender o que um rótulo traduz para ele? Bom, a Anvisa agora, além da parte realmente do verso, né, que é a parte da informação nutricional, ela agora está colocando de forma, digamos, com um tamanhozinho mais específico. Por exemplo, rico em sódio, rico em gordura saturada, que fica literalmente na parte da frente. Já é um caminho para realmente a gente ter em relação a essa questão. Porém, realmente, assim, tem algo de ingredientes específicos que por componentes tem que ter no verso. Não tem, assim, um meio alternativo que ele pudesse ver de outra forma. Mais um exemplo. Se viu que tem esse alerta, que digamos que na frente mesmo já vem, rico em gordura saturada, que foi o que a gente realmente indicou evitar, rico em sódio. Então, já é um caminho para ele evitar realmente fazer a compra. Optar realmente para os que não tenham. Entendi. Minha gente, a gente vai ter que se policiar em relação a isso, porque não tem jeito. Não tem. Tem que ter a leitura, infelizmente. A indústria farmacêutica, junto com a indústria alimentícia, elas têm um grêmio muito grande. Isso. A indústria alimentícia, ela te adoece pela boca, e a farmacêutica vai com aquele comprimidinho. Eu tenho batido aqui na tecla sobre relação a que fibromialgia não se resolve apenas com remédio, que tem que ter outros tipos de enfrentamentos, porque sinceramente, é isso, gente, é isso. A indústria farmacêutica, a indústria alimentícia está adoecendo pela boca, a indústria farmacêutica dando aquela dose de veneno mensal ali, você não vai morrer, mas também não vai viver a vida que você precisa. Isso. E, Larissa, qual é o seu critério, o seu conceito? Por exemplo, antigamente, na nossa região aqui, o sertanejo não adoecia. Por quê? Ele acordava de manhã, ele ia trabalhar, mas ele colocava um inhame, ou colocava uma batata doce, uma porção de carne, um cuscuz, para justamente passar o dia trabalhando e logo voltar para casa com almoço típicos daqui da região. Hoje cada vez mais, você vê que isso não acontece. Hoje o café da manhã virou um pão, ovo. Quem come algum pão, ovo, tem outras pessoas que comem outras bolachas e uma série de coisas bem industrializadas. Existe alguma relação realmente na nutrição dos nossos avós, por exemplo, que não adoeciam, que tinham uma saúde de ferro, como se acostumava a chamar, com uma alimentação melhor? Porque, cara, eu fico me perguntando, um paciente que trabalha no campo, na lavoura, que cada vez que está aí exposto a sol, a condições que tem que trabalhar um trabalho braçal. Gente, essas pessoas não adoeciam. Isso. Hoje, o número de pacientes com fibromialgia, com dores crônicas, tem aumentado drasticamente. Realmente existe esse elo condutor? Isso. E assim, comparando com as gerações passadas, né, a gente vê que realmente o perfil da alimentação era uma alimentação mais limpa. Então, era da terra, como o doutor bem colocou, macaxeira, inhame, batata doce. Hoje em dia, muitas vezes, grande maioria dos pacientes já chegam ao Nutri. É o rápido, que eu até digo assim, é o rápido, mas não necessariamente tem que ser o que tem que ser usado. Um exemplo, as raízes você pode já, dica prática, deixar já cozinhada na noite anterior e no outro dia ali você já, só um exemplo, preparar uma parte proteica, algo mais que realmente otimize na adesão. Mas o que é que a gente vê hoje? Pacientes cada vez mais optando por carboidratos refinados, que impacta totalmente no quadro de índice glicêmico, da carga glicêmica. Pacientes que têm, por exemplo, a grande maioria nutre, mas pela manhã eu só consumo uma tapioca, um pão. Principalmente mulher tem muita dificuldade no consumo proteico, que é o que trava também essa questão do índice glicêmico, né? Da gente ofertar ali um pico glicêmico e o paciente, em contrapartida, principalmente os fibromiálgicos, ele ter também essa queda também na energia, na fadiga, não é algo que vá ter uma energia constante ao longo do dia. Então, assim, eu bato muito na tecla da gente ter um perfil desse, principalmente pela manhã, a gente começar o dia. É o famoso, a gente descansa, mas em contrapartida está tendo todo o processo de detoxificação noturna. Então, o que é que eu posso, pela manhã, já começar o dia? Ofertando de nutrientes, de vitaminas, de compostos bioativos, logo pela manhã. Seja com um carboidrato bom, feito o Tosmel bem colocou, que era a geração passada, com inhame, macaxeira, batata doce. Bases proteicas, então, por exemplo, ovo, frango, enfim, a gente pode fazer essa inserção e evitar ao máximo os carboidratos realmente refinados, como, por exemplo, pão, bolacha, principalmente idosos também relata muito. Às vezes, a beliscada da bolachinha ali com café ao longo do dia. Então, por que não fazer uma transição, um lanche? Evitar, por exemplo, às vezes o paciente só uma banana.
Por que a gente não bota um iogurte, bota uma fibra, bota uma aveia, um psyllium, que vai melhorar também nessa questão da saúde intestinal? Então, assim, são fatores que realmente a gente vê que por essa transição da mudança realmente do hábito, a gente tem uma queda também, tanto na imunidade, quanto também no impacto na longevidade geral. Entendi. Interessante. E se a gente fosse comparar, por exemplo, eu vou na feira livre ou eu vou no mercado? Se a gente fosse comparar, o que seria melhor? Logicamente, o que caiba no nosso bolso, né? Mas Isso. o que seria melhor? A feira livre ou o supermercado? Para a gente comprar os insumos para montar o nosso cardápio da semana. A feira livre, sem dúvidas. É o famoso, a gente descascar mais e o desembrulhar menos. O máximo que pudermos evitar de processados, ultraprocessados, industrializados em si, melhor. Diminuir todo o quadro inflamatório, principalmente nos quadros dos pacientes já fibromialgicos. Quanto mais a gente diminui esse processo inflamatório, mais resposta positiva a gente vai ter, seja em relação à parte sensibilidade à dor, quanto também no processo geral do sucesso terapêutico. Eu aí também tenho uma teoria. Eu gosto de feira. Eu gosto de sábado ir na feira, ir comer uma tapioca na feira, um pastel. Não gosto de caldo de cana, mas eu gosto de ir na feira e bater pena lá na feira. Mas sabe o que eu acho? Quando você está na feira, os estímulos visuais que você tem não são tão intensos quanto quando você está no supermercado. Aí você vai ver lá aqueles freezer enormes que tem aqueles frangos lá congelados de não sei quanto tempo. Isso. Aí você vê aquela carne que tem não sei quanto tempo de... Porque, sejamos sinceros, não existe nenhum produto que para ser conservado não tenha conservado. Não tem isso. Como. Não tem como. Não tem como. Alimentos congelados tem que ter conservantes. Tem que ter a base. E... Sabe, eu não sei, hoje também o Brasil é o país que mais agrotóxico consome em questão de verdura, de fruta, mas naquela feira, será que não tem alguém que tem alguma agricultura familiar? Isso, será alguém que não tem algum alimento que não tem aquele agrotóxico? Eu vou e procuro. Isso. Eu vou e procuro porque realmente faz diferença. E o que me chama a atenção é justamente o que a gente está fazendo com os nossos filhos. Porque a paciente fibromialgica, ela tem filhos. O que você está dando para seus filhos? Isso. Já você sofre de dor crônica, você sofre já de um processo bem cruel em relação à dor crônica. Mas o que você está fazendo para seu filho? Você está colocando à mesa? Você está levando aquele momento também gostoso? Porque tratamento de fibromialgia, Larissa, vai além do corpo. Isso. Vai além do corpo. São 3 pilares fundamentais. É corpo, mente e espírito. Então, você está tratando, sendo gentil com o seu corpo? Você está tendo aquele momento gostoso na mesa para ter aquela espiritualidade familiar ali? Você está dando o quê? Apenas bolacha, aquelas processados? O que vai acontecer com seu filho daqui a 10 anos, 20 anos? Verdade. Então, isso eu bato muito na tecla dos pacientes, justamente porque o que podemos fazer? Fibromialgia vai além do tratamento de remédio, vai além do corpo. Fibromialgia, ela hoje é aquele quebra-cabeça pequenininho que tem não sei quantas peças e cada pecinha se vai encaixa. Somando. Isso. Se encaixa dentro desse quebra-cabeça para fazer diferença e para você conseguir realmente melhorar e se libertar dessas dores crônicas. Faz sentido isso para você? E assim, efeito, eu sempre digo, a palavra pode até convencer, mas o exemplo arrasta. Então, a gente não tem como fazer uma educação nutricional se nem nós mesmos estamos realmente executando. Então, não tem como a gente cobrar de um filho se ele não está tendo a realidade ali em casa. Então, eu costumo dizer que começa desde cedo. Não adianta a gente querer cobrar lá na frente se realmente essa educação nutricional não está sendo contínua. Meu filho não come salada. Você sentou na frente dele para comer salada? E sobre isso. Meu filho não come arroz e feijão. Toma refrigerante, mas visualiza os pais ali nesse processo. Então, assim, realmente é o educar pelo exemplo, não pela palavra em si. Será que teu filho gosta de um arroz do Hulk, um arroz com brócolis? Isso. Pronto, tem muito isso, assim, da gente associar muitas vezes aos personagens que têm do hábito, porque vai criando ali aquele vínculo, não o comer por obrigação. Né, feito, o doutor Osmel também colocou a questão da fibromialgia. Já muitas vezes são pacientes que eles tendem muitas vezes para
parte depressiva. Então, assim, a gente, como Nutri, também tem que acolher e fazer com que a alimentação seja um momento também de prazer. Não que seja, vixe, vou fazer esse plano alimentar, vou seguir essa dieta que eu nem queria ir naquela base do apuço, mas fazer com que eles realmente visualizem que é parte do hábito. E é um hábito que não tem, assim, término, é algo que é estilo de vida. Né? Não é, eu costumo até dizer, a gente fala dieta por muitas vezes assim, nomenclatura prática, mas é feito, eu digo, é o seu estilo de vida, independentemente de meta. Inclusive, eu trago muito também, até para os pacientes, a gente vem numa era e num mundo também de muitas dietas da moda, né? Então, porque para mim emagrecer é um low carb, às vezes o paciente chega com fibromialgia, dieta da lua, do ovo, mas uma das coisas que eu conscientizo muito, por mais que tenha um objetivo de emagrecimento, a gente tem que melhorar a base. Então, por exemplo, às vezes, principalmente mulher, mas eu quero diminuir o carboidrato, eu quero fazer um jejum. Só que fisiologicamente, metabolicamente falando, aumenta cortisol. Muitas vezes foi uma redução muito abrupta. Então, se eu aumento cortisol, eu já mexo ali também na serotonina. Então, assim, até que ponto também vale você, por um resultado muito abrupto, estético, comprometer também e regredir em relação ao processo da dor. Então, assim, alerto muito a questão da mudança de hábito ser contínua e em cima realmente do processo patológico que você tem, que não seja realmente algo abrupto que comprometa, mas que chegue para somar. Isso é muito importante. Você falava agora de dieta low carb, cetogênica, jejum intermitente. E cientificamente tem se comprovado que o jejum intermitente funciona muito, não só em pacientes com fibromialgia, funciona muito em pacientes em todos nós, seres humanos. Mas eu costumo dizer para os pacientes que você não pode se fechar. É o que está de moda, é o jejum. Isso. É o que tá... Não, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Talvez um paciente se adapta melhor com o plano. Cetogênica, talvez um paciente de uma low carb fique melhor. Isso. O consumo de proteína, talvez um jejum intermitente. Então, isso justamente é o que faz diferença no tratamento desse paciente. Isso. A personalização, né? A individualidade. Porque, às vezes, a gente vive num mundo que o paciente é muito assim. Se um plano alimentar da minha amiga funcionou dessa forma, para mim também vai funcionar. Da mesma forma que uma suplementação. Às vezes eu me deparo no consultório, eu tô tomando esse suplemento. Quando a gente vai ver, mas quem passou? Não, foi uma amiga minha. E, tipo, aquela coisa da prescrição. Doutor Google. Isso. Doutor Google. De um para outro. E não tem a personalização da fórmula. Então, assim, eu costumo dizer que tudo é individualidade. Não é porque funcionou para um que realmente vai estender o benefício também para a pessoa. A gente precisa ter essa visão também além. Inclusive, eu faço um adendo nessa seu chamado. Pacientes que sofrem com fibromialgia, por exemplo, eu convivo mãe e filha, e sofrem com fibromialgia, cada uma de vocês é individual. O que serve para sua mãe não serve para você, filho. Isso. E vice-versa. Então, bora deixar de ser pão duro e a gente dar uma consulta com a Nutri. Porque precisa. Gente, eu consigo ter algum conhecimento de nutrição e consigo ajudar você? Não, zero. Isso. Quando eu preciso de alguma coisa, eu vou para a Larissa. Quando a minha família precisa de alguma coisa, a gente vai para a Larissa. Então, cada um dentro de seu quadrado e ocupando as posições que necessita. Eu posso saber a questão intestinal, de serotonina e por aí vai. Mas em questão de organização de cadáver, organização de alimentos, organização de proteína, gente, é nutricionista. Vai para a Larissa, vai para algum outro, mas não deixe de fazer isso. Você falava, agora há pouco, que vocês mulheres têm um déficit proteico muito grande e é muito difícil bater a cota proteica. Alcançar a quantidade diária de proteína que vocês precisam. Quais são as estratégias práticas que a gente pode fazer para alcançar? Primeiro, qual é a quantidade de proteína que vocês mulheres precisam comer, ou se alimentar diariamente? E segundo, quais são as estratégias práticas que vocês consigam fazer? Introdução do whey protein, introdução de algumas outras coisas para paciente com fibromialgia. Bom, em relação à conduta que geralmente eu sempre uso de base é ajustar na alimentação. Então, é negociação. Ver com o paciente se tem, por exemplo, você conseguiria no almoço 100, 120 gramas de frango? Ah, não, Nutri, um pedaço médio, mesmo assim, pouco, já enjoo, não gosto. Então, tipo, a gente vai para a próxima. Um lanche, consegue uma proteína, um iogurte? Também não. Então, tipo assim, aí a gente entra com a suplementação. Eu costumo dizer que o que realmente a alimentação não alcança, a gente suplementa. Como também, às vezes, tem o inverso. Às vezes, o paciente já tem um consumo proteico bom, mas quer inserir o whey só por conta de modinha.
Então, tipo, a gente tem que também ter essa divisão, né? Sobre as estratégias, a suplementação e sobre quantidades. Vai muito, como a gente estava conversando agora, de pessoa para pessoa. Se faz exercício físico, se não faz, que também é outra também questão, né, importante para a gente debater na fibromialgia. E sobre também, por exemplo, a questão por peso. Tem por percentual, em cima do valor calórico, eu utilizo muito por gramatura por peso. Então, geralmente, a gente utiliza ali de 1,3 a 2 gramas por quilograma de peso. E aí vai dependendo realmente dessa individualidade do peso do paciente. Mas, geralmente, fica em torno de 120, 150 gramas, a depender do paciente, por dia, né? Por dia. E aí, também, outra questão bem importante é o fracionamento. Porque às vezes a gente vê também as pessoas concentrando as proteínas só apenas nas refeições principais, primordiais, café, almoço e janta. E aí a gente vê o impacto que tem não só na saciedade, mas também na parte metabólica. Então, quando a gente mantém esse controle da aminoacidemia, o paciente, até em casos que, por exemplo, pacientes fibromialgicos que relatam muito compulsão por doce, alteração no paladar, enfim, quando a gente ajusta o consumo proteico, esse paciente ele tem uma estabilidade maior nos quadros. Então, assim, às vezes a questão do doce entra também serotonina, tudo mais, mas também entra muitas vezes o déficit proteico que principalmente essa mulher se encontra ao longo do dia. E aí, quando a gente ajusta esse consumo proteico, o paciente relata efeitos positivos em relação ao tratamento. Maravilha. Você me deu um gancho agora espetacular. Paciente É fibromialgico e compulsão por doce. Por doce. Chega muito para você? Muito. Bora falar um pouquinho de Bem algum caso constante. real? Chega alguns pacientes para você com compulsão por É uma doce? realidade bem constante. Porque, assim, como uma das bases também entre ansiedade, depressão, eu costumo até brincar que muitas vezes um quadro de ansiedade, o paciente ele não vai para um prato de salada. Não vai, eu tô com ansiedade, vou para comer um prato de brócolis. Ele vai em quê? Olha que alface delicioso. Isso. Ele vai em quê? No chocolate e no biscoito, enfim. É uma dica também que eu até dou também aos pacientes para evitar ter muito acesso em casa. Porque muitas vezes, cheguei meu momento, vá ali no mercado, no armário e, puf, pega. Se a gente dificulta esse acesso, a gente tem outras estratégias, até na própria alimentação também, que a gente pode modular. Então, por exemplo, uma estratégia bem comum, que é rica em 5-HTP, triptofano, banana, aveia, cacau, canela, então também modula. Então, assim, a própria suplementação também, eu não costumo prescrever o triptofano, que é o precursor da serotonina, manipulado, porque pacientes inflamados muitas vezes não tem o benefício que realmente a gente deveria. Prescrevo 5-HTP. Às vezes o paciente gosta na forma de chocolate, a gente personaliza também a fórmula na forma de chocolate. Então, assim, vai muito do ouvido do paciente, mas é uma realidade bem constante, tanto em relação ao quadro que já tem da ansiedade, e eles chegam relatando que é mais pelo doce. Raras são as vezes que, Nutri, tenho ansiedade e vou para a fritura, mais para a parte salgada, é mais essa questão do doce. Quando a gente vai ver mais, é a base dessa serotonina desajustada, e quando a gente ajusta, realmente tem um efeito positivo. E aquele paciente que chega para você e fala, eu não sei porque eu estou engordando, porque eu não como nada. Eu passo o dia inteiro um jejum, minha vida é um jejum intermitente prolongado de 365 dias do ano. Verdade. O que fazer? Porque se comer em excesso é ruim, comer Isso. ou seja, pouca quantidade, diminuindo Taxa metabólica. Exatamente, diminuindo a taxa metabólica ou sua alimentação base, traz efeitos nocivos também, como você falou. Primeiro que a energia não é eterna. A energia vai se perdendo ao longo do dia. Imagina você não se alimentar. O que fazer com essas pessoas, principalmente pacientes fibromialgicos que falam, doutora Nutri, eu não como nada, eu estou engordando e cada dia você aumenta muito mais o peso, porém a energia fica baixa. O que fazer? São dois viés. Tanto pode ser, muitas vezes, as calorias, digamos assim, escondidas ali, porque às vezes o paciente diz assim, eu como pouco, mas é um pouco, que são valores calóricos mais acentuados, como também são pacientes que realmente relatam esse apetite mais baixo, e aí compromete taxa metabólica basal. A gente tem que entrar realmente muitas vezes com estratégias que pelo menos o pouco que ele consuma bata as necessidades calóricas do dia. E assim, o que é que eu sempre dou de estratégia? Somar em relação ao treino também. Porque, assim, por mais que o paciente diga assim, tô com fadiga, mas quando a gente treina, a gente também está estimulando a questão das mitocôndrias, está somando. Então, assim, são fatores que eu sempre digo, até
aumentar o próprio consumo ali no treino, vai fazer muitas vezes com que esse paciente ele sinta mais vontade de comer, ele sinta mais fome. Então, assim, são fatores que a gente vai somando até no próprio ambiente, por mais que seja também fora da conduta nutricional, no caso, assim, estimular o ambiente, mas que soma e repercute também. Da mesma forma que, por exemplo, às vezes o paciente ele vem com aquela cultura que para emagrecer ele tem que fechar a boca e parar de comer. Então, a gente tem que conscientizar que muitas vezes até o paciente chega, ó, Nutri, eu estou comendo mais e estou emagrecendo, porque às vezes seu corpo está tão acostumado a tão baixa caloria que quando a gente fornece realmente nutrientes, tudo da gente precisa de nutriente. Então, por exemplo, feito a gente falou, complexo B, magnésio, zinco, se você não está ofertando nutrientes para o seu metabolismo, como é que ele vai funcionar até no processo de emagrecimento? Então, assim, pesa para os dois lados essas questões. Vou resgatar duas coisas da sua conversa e eu vou falar, inclusive, para você. Vocês se lembram que no episódio, foi passado ou anterior, a gente falava sobre remédios? Sim. A grande maioria dos remédios que a gente Inibidores. utiliza para o tratamento da fibromialgia, eles aumentam o apetite. Então, fica essa dicotomia. Isso. O que fazer? Eu estou com fome, Medicação. alimento, não me alimento, preciso tomar a medicação, porque tem muitos pacientes que apostam suas fichas à única intervenção medicamentosa e não procuram uma psicoeducação, não procuram fazer uma atividade física. E a grande maioria a grande maioria não, eu não vou ser absoluto. Uma parcela grande de pacientes, quando você tenta colocar para eles atividade física, eu não consigo, Isso. eu não dou conta. Gente, você está com Isso. mais dor porque você não se movimenta. Movimenta. Ao contrário, a dor não é prejudica, ou seja, o exercício físico não prejudica Isso, pelo contrário. a sua dor. Pelo contrário, Isso. o fato de você estar sentado, o fato de você levar uma vida sedentária, isso prejudica sim a sua dor crônica. E com certeza vai trazer um caminho lá na frente no qual você vai continuar fadado a essa piora clínica. E a outra coisa que eu resgato da sua fala é justamente fazer esse movimento inteligente de não dar agora. Eu acordo de manhã e eu fico assim, mais fome, mas no meio-dia eu consigo fazer. Não dá à noite, será que eu consigo fazer? Isso. Ou seja, tentar jogar com esses horários das refeições e justamente fazer com que você faça e consuma o que precisa consumir, basicamente, no seu dia a dia. Ajuste, né? Feito a gente diz, tudo é ajuste. Mesma coisa também, por exemplo, um dos fatores que impacta também na saciedade, que a grande maioria chega, é água. É um hábito simples, mas muitas vezes, pronto, com o paciente, às vezes quando chega meio-dia, 1 hora, como é que tá o consumo de água? Tomei um copo, muitas vezes para tomar uma medicação, algo do tipo. Então, tipo assim, são fatores que quando a gente vê, estão todos desajustados. Sono também, que a gente sabe que influencia também, tem associação direta. Às vezes o paciente já tem alteração também, vários estudos mostram de alteração de sono e alteração também no apetite. Então, assim, muitas vezes, pelo paciente estar, de certa forma, desregrado em vários fatores externos e internos, impacta também nesse aumento do paladar, na fome. Em relação à água, você tem que ser intencional. Isso. Você tem que colocar a garrafa na sua frente. Isso. Eu ando no carro com 2 garrafas, no consultório, na clínica. É o básico. Tenho que andar com garrafa, porque você tem que ser intencional. E é feito, eu sempre digo, a gente tem que tirar aquilo de água só rins, né? Porque tudo é cálculo renal. Água é tudo. Tudo precisa. Energia precisa de água. Tudo precisa de água. Então, assim, às vezes o paciente até diz assim, Nutri, tem tanto impacto a absorção de vitaminas e minerais. Precisa. Enxaqueca, dores, tudo água. Precisa. Então, meus amigos, que bom que você chegou até aqui. Eu não posso continuar avançando sem antes falar dos nossos patrocinadores. Como falei no início, o Núcleo de Medicina Integrativa da Dor e Envelhecimento Saudável, a NUMIDS, da qual Larissa e eu fazemos parte. Sim. Oferecemos tratamento de ponta para você que está com dores crônicas, envelhecimento saudável. Lá temos tratamentos de vários tipos de patologias e para você que procura um envelhecimento saudável e quer se libertar de uma vez por todas dessas dores crônicas. E fundamentalmente, já que estamos falando de alimentação, eu não posso deixar de falar da Plantô Caruaru. Gente, os chips da Plantô Caruaru, até a Larissa recomenda, a filha dela consome, nossos filhos consomem porque são espetaculares, realmente. Um alimento natural, um alimento que não tem essa gorduras saturadas, esses químicos, esses aditivos, e que está com promoções fantásticas agora pelo Natal, com outros brindes também. Então eu aconselho você,
@Numides Oficial e @Plantou Caruaru. Eu tenho certeza que você vai se deliciar e vai conseguir levar uma vida melhor. Lari, um dos blocos fixos do nosso podcast é justamente o momento transformador. Então eu queria perguntar para você, na verdade eu vou desafiar você. Eu não vou apenas perguntar, eu vou desafiar você porque eu vou fazer uma pergunta muito além do que você consegue responder. Eu quero que meus pacientes conheçam você de coração. Então qual foi aquele momento transformador que mudou a sua visão de que a comida pode modular realmente a dor? Vou trazer um caso clínico, inclusive paciente também comum da gente, que assim, a gente sempre vê, eu costumo dizer que parte científica a gente faz como base na nutrição, na parte médica também, no seu caso, mas assim, a gente poder visualizar o quão é transformador é fantástico. Por exemplo, o paciente chegar, relatar todas as queixas que a gente visualiza, né? Então, fadiga, disposição, chegar em você e dizer assim, Nutri, você é minha última alternativa, porque já tinha passado por outros, enfim. E assim, quando a gente vê, quando a gente intervém, visualizar realmente o quão paciente volta outro, a gente realmente só confirma realmente o quanto a nutrição modula. Então, assim, no caso dela, inclusive o paciente também lá da clínica, ela voltou outra pessoa, seja de sinais e sintomas, seja que, por exemplo, o ânimo, que ela até disse, olha, às vezes eu sinto tanta dor que nem ânimo para fazer atividades diárias ela tinha. Então, assim, a gente realmente confirma o quão a nutrição em acompanhamento também com a parte multidisciplinar, ela faz total diferença nessa fase, né, dos pacientes que são fibromiálgicos. E ao longo da sua vida, falando desse seu momento transformador, qual foi a crença que você teve que deixar de lado? Ou qual foi aquele primeiro passo necessário, talvez doloroso, mas necessário, que você teve ou que algum paciente teve em relação a isso? Qual foi a crença que ele teve que abandonar, ou você, se for o seu momento? E qual foi o primeiro passo doloroso, porém decisivo? A crença que a gente se depara muito ainda em consultório é o famoso eu não consigo. Né? E a gente, como profissional, eu costumo dizer que, feito até no início da minha fala, e o Dr. Osmel também tem como base, por isso que a gente se identifica tanto, é a empatia. Né? Não é a gente julgar, porque é constante a gente escutar, mas Nutri, eu não consigo, porque é difícil, porque eu já tentei e não deu certo. Então, assim, é a gente desmistificar com atitudes simples e práticas. Não é a gente tentar fazer com que o paciente seja perfeito, porque muitas vezes nem a gente consegue, muitas vezes, quanto mais, às vezes, pacientes conseguir seguir certinho. Mas, assim, é fazer com que ele vibre as pequenas conquistas diárias. Não é sobre perfeição, feito a gente falou, é sobre realmente cada dia ele se sentir capaz. Então, assim, por exemplo, chegar e dizer, Nutri, eu não consigo fazer um exercício. E quando voltar a dizer, eu consegui. Então, assim, são crenças que, à medida que eles vão quebrando, eles vão vibrando também com os resultados que são adquiridos frente a essas crenças quebradas. Então, assim, eu costumo dizer que é combustível. É realmente, assim, a gente se certificar que a gente está fazendo o nosso máximo e que está colhendo também resultados junto com eles. Então, bem interessante essa colocação de alimento como combustível, porque realmente Isso. É alimento, é combustível, combustível para a nossa vida diária. Agora eu quero te desafiar. Porque um dos quadros fixos que a gente tem aqui é a ferramenta do dia. Sim. Então eu gostaria muito que você montasse agora um cardápio, aliás, um prato, pode ser das 3 refeições, ou pode ser apenas do jantar ou do almoço. Para meu paciente fibromiálgico, eu quero que você monte o prato do dia. Pronto, essa vai ser a nossa ferramenta de hoje. Aqui a doutora Larissa vai montar seu prato do dia, não sei se vai ser as 3 refeições, não sei. Ela tem ali no bolso para a gente, mas eu quero que ela monte o prato ideal para o paciente com fibromialgia. Eu vou iniciar até um pouquinho mais antes do café da manhã. Eu sempre costumo, antes desse café da manhã, iniciar o dia assim, com mais fitoquímicos, com compostos bioativos, que vai melhorar. Vai fazer o dia, fazer a refeição o dia inteiro, na verdade. Tá vendo? Olha aí o que eu tô trazendo para vocês. O dia inteiro. Só a nata. Aí eu sempre costumo iniciar, antes desse café da manhã, com um shot. Como é esse shot? Bem simples, 100 a 150 ml de água, e aí eu peço para o paciente inserir a cúrcuma, gengibre, que também modula muito em relação ao processo inflamatório também, limão. Muitas vezes esse paciente queixa-se também de imunidade mais alterada, então podemos fazer um mix ali com própolis,
Ou até mesmo simples e prático, o suco verde, que aí vai ter um boom aí também em relação ao magnésio, a parte, por exemplo, a gente inserir também o abacaxi, a maçã. A maçã também tem a pectina, que também é uma fibra que auxilia muito na questão intestinal. Então, para iniciar o dia, ou um shot ou um suco que seja mais com esse perfil mais digestivo e anti-inflamatório em si. Café da manhã, como a gente conversou, um carboidrato que ele seja mais complexo, ou seja, que não tenha aquele pico de absorção, né? Por exemplo, comparado com o pão, com a tapioca. Então, por exemplo, podemos optar por uma das opções das raízes, inhame, macaxeira ou batata doce. A proteína, ovo ou, no caso, frango. Batata nunca. Batata pode, sim. Pode também? Pode ser batata doce ou Não, inhame. batata doce, mas batata inglesa não. Pode sim. Pode também? Batata inglesa, assim, a questão dela é mais a combinação. Mas, assim, em termos calóricos, não vai impactar tanto, não. Maravilha. Aí, o almoço, metade do seu prato salada e legumes. Desculpa que eu te interrompi. Dentro desse café da manhã, uma das opções, batata doce, inhame, macaxeira, introduz alguma proteína? Ou... Sim. Ou ovo ou frango. Como ovo a gente... frango. Isso. Quantos ovos? Geralmente, eu nunca costumo colocar só um, de 2, 3 nessa base. Quem gosta de 2, ovo pode 3. fazer 30 ovos. Aí entra também a questão feita da história. O bom é que em excesso também se torna ruim. A questão da gente inserir, por exemplo, às vezes o paciente relata dificuldade na proteína, então não consegue 3 ovos, então pode colocar uma fatia de queijo branco, evitar mais também a questão dos queijos amarelos, que são mais ricos em gorduras saturadas. Então ali vai ter tanto um carboidrato de melhor absorção, no caso, um índice glicêmico maior, como também em relação à parte proteica. Eu estou anotando aqui, por isso estou perguntando. Então, acordei, logo o shot ou o suco. shot E aí ou o suco. cafezinho da manhã, o carboidrato, raízes de preferência e a proteína. Certo. E aí dou outra dica também. Se o Água, café, Isso. suco. De preferência, assim, eu não indico para questão, por exemplo, do logo início do dia, evitar logo o suco junto com as refeições. Dá um intervalozinho ou antes ou depois. Se for com o suco já digestivo, você já faz essa inserção. Ou café ou chá, não tem problema. Só cuidado com o açúcar. Porque às vezes tem paciente que não é café com açúcar, é açúcar com café. É. E até pra gente adaptar também esse paladar, principalmente na parte dos pacientes também fibromiálgicos, o açúcar também, a parte inflamatória, pra gente modular. Ah, Nutri, mas eu não consigo tirar 100% o açúcar. Vai modulando aos poucos. Quem bota 2, 3 colherzinhas, vai botando até você realmente criar o hábito de não inserir o açúcar. Você vai ser dos nossos kamikazes, dos que tomam café expresso sem açúcar. Isso. E no caso, em relação aos chás também, temos ótimas estratégias para os pacientes com fibromialgia também, para a parte mais inflamatória. Então, chá de gengibre também modula muito. Canela, chá verde também é um excelente modulador de antioxidante para radicais livres, feito a gente conversou. Então, se não for um cafezinho, quiser também algo quente, pode ser um desses chás que já tem mais essa parte mais de perfil anti-inflamatório. Lanche pode ser também uma porçãozinha de fruta com a Que hora fibra. seria esse lanche? Café da manhã, tomei 7 horas da manhã. Umas Aliás, 10 horas, 9h30. Shotzinho, 6h30. 7 horas, um cafezinho 7 horas da manhã. o café da manhã. Isso. Aí o lanche, vamos supor, umas 9h30, 10 horas. A gente sempre usa mesmo essa base, em média de 3 horas. Não é que seja obrigatório, mas feito a gente conversou, quanto mais a gente tem esse fracionamento, evita esse paciente chegar na próxima refeição com aquele apetite, com aquela fome mais expressiva. E aí, por exemplo, na manhã você pode optar por uma opção de fruta, de melhor preferência, mamão, abacaxi, salada de fruta também. Maçã. E eu sempre indico também, de preferência, fazer a inserção da fibra. Tem muita associação também, feita a gente conversou, de pacientes com fibromialgia, com síndrome de intestino irritável, pacientes que tendem também para constipação. Então, quanto mais a gente aumentar também esse consumo de fibra diário, vai fazer com que esse paciente tenha uma frequência também evacuatória melhor. Então, aveia, chia, linhaça, granola, todas essas opções a gente pode fazer um complemento também com a fruta. Maravilha, almoço. Almoço, metade do prato salada e legumes. No caso, assim, alface, tomate, pepino, chuchu, cenoura, beterraba também é perfeito para a parte, porque uma das colocações, porque a fibromialgia e nutrição é o mundo, mas a gente melhora muito também a perfusão por conta do óxido nítrico para a parte cerebral. Então, assim, a beterraba também, a gente pode fazer a inserção, seja ela crua. Isso. Seja ela ralada, seja ela cozida, seja ela também refogada com azeite. Então, assim, já é uma estratégia que a gente está inserindo também uma gordura boa ali. Então, assim, são estratégias que a gente vai somando. Feijão, arroz e a proteína, de preferência carne branca. E de preferência também grelhada. Porque, assim, é uma das coisas que eu bato muito na tecla, feito o Dr. Osmel colocou, é o preparo. Não é só eu colocar no cardápio, peito de frango.
sim, mas esse peito de frango vai ser no óleo, já não se torna realmente indicativo por conta da questão da gordura saturada. A gente indica grelhado. Fazer um estrogonofe, você está inserindo gordura saturada, está colocando creme de leite. Então, assim, a gente se preocupar também conforme essa preparação também foi feita. Temperos, podemos sim usar os temperos naturais. A gente tem na nutrição cúrcuma, pimenta preta, que também aumenta a absorção, alecrim, então também a gente pode fazer inserção, manjericão. Então, assim, a gente abusar também desses temperos naturais, ervas e especiarias que vão somar realmente no processo de dor, que vai somar positivamente. E eu sempre utilizo também com o almoço. Muitos pacientes relatam, Nutri, depois do almoço vem a vontadezinha do doce. Opta por uma fruta que seja ali mais docinha, por exemplo, excelente estratégia é o abacaxi com canela. Então, assim, muitos pacientes, ou a própria melancia, por ser mais rica em água, por ter aquele paladarzinho mais doce, sacia mais. Então, você vai estar tanto auxiliando no processo digestório, como também vai estar diminuindo essa questão em desejo por doce. Depois do almoço, qual seria a próxima Depois refeição? do almoço, à tarde, eu sempre costumo também, se o paciente conseguir inserir já também a parte proteica. Às vezes o paciente não consegue com iogurte, a gente coloca um shake com whey, uma banana, um morango, fazer uma vitamina, fazer um shake. A janta segue o mesmo estilo no caso do café da manhã. Então, um inhame, uma macaxeira, batata doce. Antes da janta, eu queria fazer um adendo ali. Lembrem-se, café só até às 14 horas. Isso. Não mais de 3 xícaras ao dia e só até às 14 horas. Tá certo? A gente vai falar sobre isso, mas eu queria deixar essa dica aqui para você. Não sou nutri, mas o café em excesso, ele aumenta a questão da adenosina. Isso. E você termina Perceptuador. dormindo pior e piorando suas dores. Então, café apenas até às 14 horas. E assim, a questão do café também entra outros tipos de chás. A gente falou do chá verde lá no início, mas ele também tem seu percentualzinho também de cafeína. Então, assim, eu sempre indico realmente até os chás, chá preto, chá mate, também evitar, também junto com o café. E a gente também dá preferência aos chás que são mais ansiolíticos. Então, mulungu, passiflora. Mulungu, ele é perfeito. Tanto ele tem um efeito mais calmante, quanto também sedativo. Então, muitas vezes, esse paciente que reclama muito e questiona de dores, já tem um benefício também em relação aos chás à noite. E aí, em relação ao carboidrato, inhame, macaxeira, batata doce também, mais raiz, um carboidrato de melhor perfil absortivo, de índice glicêmico é melhor. E a proteína, frango, ovo, queijo branco, feito eu dei o exemplo, dependendo, quero mudar, vou fazer um omelete também, uma estratégia também que pode aumentar a cota proteica e de um sabor mais diferente. E aí o chazinho mais calmante, mais sedativo, mais ansiolítico. Pronto. Então aí você já tem o cardápio do dia. Tá esperando o quê? Vai procurar a Larissa. Só fazendo um adendo. Todas essas opções que ela colocou, elas podem ter o mesmo índice de calor, o mesmo índice de peso, mas o índice calórico diminui. Ou seja, é variado. Então, é muito importante, sim, você procurar um especialista para fazer isso. Porque você pode estar com duas opções que tenham a mesma quantidade de peso, porém o índice calórico seja superior uma à outra. E no final do dia, calorias importam sim. Então, você está esperando o quê? Para procurar Larissa ou seu nutricionista de confiança? Você já está saindo daqui na ferramenta prática com um cardápio para você, paciente fibromialgico, para diminuir as suas dores crônicas. Lari, a gente já está caminhando para o final, porque, poxa, a gente está começando aqui quase uma hora já. Ótimo. Poderia conversar muito mais tempo sobre isso, eu não tenho dúvida que seria muito rica a nossa troca. Isso. Todo convidado que vem aqui, ele tem... Sim, antes de fazer a pergunta, a verdade que ele veta, eu queria que você me desse para você, para os nossos ouvintes aqui, o top 5 de suplementos que você indica para pacientes com fibromialgia. Top 5, não explica muito não. Em futuros programas a gente vai falar sobre suplementação, mas eu queria que você me desse o top 5 nessa ordem. Quinto, quarto, terceiro, segundo e o primeiro que não pode faltar para esse paciente fibromialgico. Vitamina D, né, sempre em associação, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cúrcuma, magnésio. Gosto muito também da Boswellia e primeiro top ômega 3. Ômega 3 é um dos suplementos carro-chefe para vários. Eu costumo dizer que o ômega 3 ele é um suplemento que ele não é
unidirecional, na verdade. Ele vai abranger ali toda a base inflamatória, toda a base. Saiu daquele perfil, na verdade, de só normalizar perfil lipídico, colesterol, triglicerídeo, mas assim, extenso para vários e outros sinais e sintomas. Maravilha. Então você está saindo daqui hoje com uma ferramenta prática, com o seu cardápio do dia a dia montado e com os 5 Top principais suplementos. top 5 da doutora Larissa de suplementação. Larissa, um dos blocos fixos nossos aqui é justamente a pergunta que destrava. E o que significa isso? Justamente uma pergunta que eu te faço, inclusive eu trago ela escrita, para não esquecer nada, fazer desse jeito, onde você vai fazer com sua resposta, com os nossos ouvintes, eles, poxa, enxergam um caminho diferente. Sim. Ah, não me toquei, aquilo ali, beleza, que insight maravilhoso que eu tive com a nutricionista. Então, a pergunta que destrava de hoje seria: qual fato real da rotina alimentar esse paciente, qual fato real da rotina alimentar pode guiar o paciente para dar seu próximo passo ainda hoje? Eu acredito muito, feito a gente comentou, que assim, é o melhor feito do que perfeito. O que é que você pode fazer hoje que vai fazer com que você evolua? Começar um exercício físico, melhorar a ingesta de água. Então, assim, não é sobre a gente, digamos assim, ser perfeito, mas a gente se guiar. O que é que eu posso, um exemplo, fiz um exercício físico que amanhã eu já venha notar uma disposição melhor. O que é que eu vou melhorar a ingesta de água, que eu já vou melhorar também, por exemplo, marcadores até de retenção, inchaço, enfim, que muitas vezes o paciente se questiona em relação a isso. Então, são pequenas mudanças que a gente vai migrar em relação ao sucesso terapêutico. Maravilha. Você anotou? Se não anotou, pode voltar aqui e pegar essa dica maravilhosa aqui da nossa Nutri. A gente também costuma finalizar os nossos podcasts com uma frase, com uma verdade que liberta. E a verdade, Larissa, é que a alimentação mantém um diálogo diário com a dor. O nosso intestino, ele mantém um diálogo direto com a dor, e a alimentação é fundamental para isso. E quando você escolhe estabilidade, cor, como você falou nos pratos, quando você escolhe aquela opção saudável, o corpo inteiro, o cérebro entende segurança e com certeza a sua dor crônica vai diminuir. O nosso Transformador Podcast está quase concluindo, mas antes de você ir embora, eu quero fazer a gente tem um costume por aqui. Imagine que o Transformador Podcast, a nossa equipe de produção maravilhosa, um beijo para a nossa equipe de produção, conseguiu o telefone de todos os pacientes que sofrem de dores crônicas e de fibromialgia do mundo. Você vai ter acesso agora e vai poder conversar com todas essas pessoas em francês, em português, em inglês, em espanhol e por aí vai. Qual seria a frase? Qual seria a dica? Ou qual seria o conselho que você deixaria para esses tantos milhões de pacientes que sofrem com dores crônicas no mundo e principalmente para as mulheres que sofrem com fibromialgia? O conselho que eu daria era que não se acostumem com a dor, né? Porque às vezes a gente se depara muito com pacientes que já são acostumados, levam como rotina. A gente tem como sim modular, a gente tem como sim somar, a gente tem como sim agregar ao máximo. E que vocês visualizem que nunca, digamos assim, existe nada impossível. Existe sim a gente ter profissionais certos, ter as condutas e estratégias mais direcionadas que vão fazer com que vocês tenham melhora na sintomatologia. Pronto, essa foi a dica de hoje, essa foi a mensagem de hoje. Eu queria te agradecer Eu que agradeço pelo convite. Por você ter topado essa nossa conversa e com certeza estaremos futuramente trazendo mais informação, trazendo mais casos clínicos e novidades para os nossos pacientes. Você é uma parceiraça, uma amiga e que bom que você chegou para somar. Obrigada, eu que agradeço bonde também, de tratamento contra a fibromialgia. E para você que chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Cheguei até o final e foi maravilhoso. Compartilhe à vontade esse episódio que está maravilhoso. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, as notificações para você adquirir, para você chegar para você. Quando fizemos podcast, chegar para você a notificação. Espero que tenha gostado e coloca aqui embaixo, comenta, foi maravilhoso, cheguei até o final e deixa aqui quais são as sugestões de temas ou assuntos que você queira que sejam tratados nesse Transformador Podcast. Eu sou o Dr. Osmel Maior e vou me despedindo por aqui. Até um próximo episódio do Transformador Podcast. Até lá!